Oi, Bruxa Feliz! Recentemente eu assisti Jovens Titãs, aquela versão da Netflix, e eu comecei a questionar muitas coisas com relação à mitologia e aos nossos heróis da atualidade. Então, vamos conversar um pouco sobre isso e a tua mente vai explodir. Depois de explodir, você comenta aqui embaixo um emoji com a cabeça explodindo, tá bem? Os heróis são muito importantes para a construção de um ser humano elevado, um ser humano com características humanas mesmo, valores e virtudes. E já dizia Platão que todo homem deveria se inspirar em heróis, ter um herói para se inspirar e conseguir seguir a jornada inspirado nessa figura. Nesse vídeo eu vou citar o panteão grego porque na nossa cultura judaico-cristã essa simbologia é fácil da gente compreender. O herói é importante porque se a gente for tentar alcançar um deus é muito difícil. Por exemplo, os deuses que vivem lá no Olimpo. Isso é algo inconcebível para o ser humano chegar até lá. Ser como um deus é algo muito, muito distante de nós, distante de mim, distante de você. Por mais que esses deuses tenham características humanas para a gente conseguir compreendê-los, e é claro, a gente tem que utilizar a mente simbólica, a interpretação simbólica dos mitos e não de forma literal. Se a gente for olhar, por exemplo, o Deus cristão, meu Deus, é muito longe da realidade. Não dá nem para imaginar onde esse ser vive, por exemplo. Então, onde o ser humano vai encontrar forças no meio das milhares de dificuldades da vida? Porque a vida tem um monte de provações para nós. Se a gente vai se inspirar apenas naquele ser que está tão acima das dores, acima dos vícios, como que a gente vai conseguir superar essas dificuldades se nos comparamos com um ser tão elevado? Aí entra o herói. O herói, ele é um ser humano que descobriu qual é a sua jornada, descobriu qual é o seu destino, está caminhando por ele, está se desenvolvendo por ele, passando por milhares de provações. E quanto mais ele descobre, quanto mais ele discorre, quanto mais ele se desenvolve, mais elevado ele se torna, cheio de valores e virtudes, tanto que vários deles, no fim da jornada, se tornam deuses. Vão lá pro Olimpo, vão lá e vivem como deuses, porque já não são mais humanos de tão elevados. Porém, começaram como nós, aqui humildemente, gente como a gente. E cada jornada do herói simboliza um ponto da nossa vida, assim como as mitologias são ensinamentos de como viver, porque a vida não é fácil e muitas vezes a gente precisa acabar sofrendo para compreender o ensinamento, para realmente se tornar uma pessoa mais sábia. Porém, a gente tem a filosofia, a gente tem a mitologia para nos ensinar a maneira prática. Ao invés da gente ter que passar pela dificuldade, a gente aprende através dos mitos, das histórias. Ao invés da gente sofrer e não conseguir compreender, a gente pode ativar a nossa visão simbólica, a nosso desenvolvimento sensitivo também. Então eu tava assistindo Jovens Titãs e me deparei com uma série de heróis que não tem nenhum valor e nenhuma virtude. Heróis que são piores que o homem básico, aquele que vai trabalhar cedo, cuida da família, no outro dia vai trabalhar de novo, aquele que não faz nada demais, o ser humano mediano. Esses heróis da série eram piores que esse ser humano mediano, eram heróis que eram repletos de vícios, de carências, heróis que na verdade só estavam ajudando as pessoas pela sede de sangue, pela vontade de brigar, da matança, e não pelas suas virtudes em si. Olha só a diferença, o que a gente pode aprender com isso? E a gente não precisa levar só pra Hollywood, a gente pode analisar as milhares de pessoas que idolatram personalidades famosas da internet, que não tem nenhum valor, que não tem nenhuma virtude, que muitas vezes demonstram justamente
muito contrário. Mas mesmo assim, as pessoas seguem se inspirando nesses seres que são piores do que a média. Os heróis têm um papel muito importante no desenvolvimento do ser humano e é por isso que no Ritual Bruxa Cristalina, que vai acontecer no mês que vem, nós invocamos e evocamos as heroínas da humanidade, das mitologias e da nossa ancestralidade humana também, as grandes mulheres da história que fizeram tanto por nós. Nós invocamos suas qualidades, aquilo que elas querem nos ensinar, nos seus arquétipos, na nossa psique feminina, para nos ajudar a despertar as nossas melhores qualidades, a despertar aquilo que realmente estava invisível, que estava oculto, aquilo que estava nublado, que a gente não conseguia enxergar de forma alguma. E falo a gente porque sempre quando eu conduzo o Ritual Bruxa Cristalina, eu sou a sua sacerdotisa no ritual, eu também participo, eu também invoco e evoco essas mulheres, essas energias, essas histórias, esses arquétipos pro meu crescimento, pro meu desenvolvimento, porque é uma jornada de uma vida. Você só vai parar de se autoconhecer ou de se desenvolver quando você morrer, a não ser que você se torne uma pessoa iluminada e ascenda vida, morte, vida, como Jesus, como Dionísio, como Osíris, mas aí eu acho um pouco difícil, né? O Ritual Bruxa Cristalina vai acontecer no mês que vem e em breve eu passo mais informações no meu feed. Não esquece de deixar um like, não esquece de deixar os insights que você teve enquanto assistia esse vídeo. E gratidão!